다들인데 많은 야채 que tem shibati shayare da ni dole a bebê aqui. Então, hoje nós estamos no quarto dia dos ensinamentos de verão Marmon, no segundo ano, e eu gostaria de oferecer saudações, Toshidele, a todos os geshes, tucos, lamas, membros da Sangha, e todas as pessoas que também estão nos ouvindo pela internet. Eu espero que todos vocês estejam bem. Hoje eu continuarei a partir de onde nós deixamos no dia anterior. E os tópicos de hoje serão primariamente a respeito da Sangha budista, como ela se originou e como os monastérios se originaram. E também a origem do Vinaya e como as regras se desenvolveram. Então, esses são 3 tópicos os quais nós precisamos abordar. E agora, nós iremos abordar como o Vinaya surgiu. Outro dia, na verdade, eu falei um pouco no geral a respeito da compreensão do termo Vinaya. E hoje eu gostaria de falar a respeito da origem do Vinaya. Então, um tópico, o qual eu gostaria de falar hoje, é que o Vinaya, ele surgiu, na verdade, graças à não observância do Vinaya. Então, essa será uma sessão. Então, quando nós dizemos que isso é, na verdade, graças àqueles que não observavam o Vinaya, o que isso significa? Há um estudioso inglês, é uma mulher, na verdade, uma estudiosa inglesa. Ela era realmente muito habilidosa em suas pesquisas, nos estudos das religiões indianas, e o nome dela é Horner. E o que ela fala a respeito do tópico do Vinaya, e o sentimento que ela tem a respeito disso, no geral, é que, de acordo com o Vinaya, dentro da Sangha budista, dentre os bhikshus e bhikshunis, haviam muitos que eram preguiçosos, descuidados e até lascivos. E há muitas histórias a respeito disso no Vinaya. E dentre esses havia alguns que realmente gostavam muito de luxo. E eles gostavam de se divertir. E eles também acabavam sempre criando desarmonia dentro da comunidade, dentro da Sangha, e diversos outros problemas. Então, se nós olharmos no Vinaya, isso está ali claramente. No entanto, se nós pensarmos que devido a essas pessoas existirem dentro da Sangha budista, que esses bhikshus e bhikshunis, eles na verdade traziam desgraça, vergonha à Sangha, e que então eles tiveram quedas e envergonharam a Sangha, isso não é, na verdade, a situação. É verdade que a Sangha nessa época tinha algumas pessoas que tinham esse comportamento ruim. Isso realmente, de fato, aconteceu. Esses eventos, eles estão registrados. Mas quando nós falamos da descrição do Vinaya e os registros desses incidentes, eles apenas falam das pessoas que se comportavam mal. Então, quando as pessoas elas realmente se comportavam muito bem, isso não estava registrado. Apenas quando elas se comportavam mal, isso era tomado como uma nota no Vinaya. Então, essas pessoas elas se tornavam conhecidas pelo comportamento ruim delas por essa razão. E as pessoas falavam mal também dessas pessoas. E da mesma forma, quando nós falamos a respeito das histórias do Vinaya, uma vez e outra, e de novo,
Nós ouvimos muitas histórias a respeito de bhikshus e bhikshunis se comportando mal. E é improvável que todos eles eram rebeldes. Não seria muito honesto da nossa parte dizer que, por haver tais situações, que todos os bhikshus e bhikshunis, eles não se comportavam bem. Isso seria ignorar todos esses bhikshus e bhikshunis que realmente se comportavam muito bem na época do Buda. Isso seria menosprezá-los. E uma outra coisa que nós precisamos considerar, havia muitos bhikshus e bhikshunis que realmente tinham um bom comportamento e uma personalidade gentil, bondosa, e eles viam quando eles viam seus amigos de Dharma se comportando mal, eles realmente não aguentavam ver isso. Era insuportável, eles sentiam vergonha disso. Era como se realmente eles não pudessem suportar esse tipo de comportamento. Eles se sentiam muito envergonhados e insatisfeitos com essa situação. E eles diziam, nós prestamos atenção no que nos maus comportamentos das pessoas. Mas nós não vemos o quão difícil era a existência desse tipo de comportamento para os bhikshus e bhikshunis daquela época. Esse é um tipo de coisa que nós precisamos realmente prestar atenção. E quando nós falamos de um comportamento ruim, um comportamento corrompido, pessoas com esse comportamento pode acontecer em qualquer época. Aconteceu na época do Buda, depois, hoje ainda, há pessoas com esse tipo de comportamento. No entanto, se nós formos falar disso a partir de uma perspectiva histórica, isso é apenas falando da perspectiva dessa estudiosa Horner. Mas em termos de uma perspectiva histórica, na verdade, nós precisamos agradecer a todos esses bhikshus e bhikshunis que se comportavam mal. E a razão para isso é que devido a eles, devido ao comportamento deles, nós fomos capazes de desenvolver o Pratimoksha. Não somente temos o Pratimoksha porque eles se comportaram mal. Então, é como se eles tivessem deixado para nós uma joia devido ao seu mau comportamento. Se todos na Sangha se comportassem muito bem, fossem corretos, fossem cuidadosos, e se eles realmente nunca tivessem nenhum problema de conduta, fossem diligentes, então as escrituras do Vinaya e o Pratimoksha Sutra e assim por diante, eles não iriam nem existir, porque não haveria razão para criarem as regras. Se todo mundo estivesse se comportando bem, então não haveria necessidade de regras. E por eles terem se comportado dessa forma, nós temos as regras, e isso é muito apropriado, certo? E por essa razão, quando nós olhamos todas as diferentes regras do Vinaya e o Pratimoksha Sutra, e também se nós olharmos a todas as instâncias que estão registradas no Vinaya e nos Sutras, nós podemos compreender qual que era o estilo de vida da Sangha, dos bhikshus, qual que era a situação nessa época. E o fato de que nós temos alguma ideia a respeito da história dessa época é porque nós podemos ver os relatos desses incidentes no Vinaya. Do contrário, nós não poderíamos aprender a respeito da história e da situação dessa época. Então, de uma perspectiva histórica, isso foi extremamente importante. E realmente é algo maravilhoso. Então, isso é isso que a estudiosa Horner diz. Uma estudiosa do século XIX. E eu gostaria de adicionar algo nisso. Agora, se nós olharmos em termos das nossas escrituras do Vinaya tibetano, na época do Buda,
Sangha primária é o que nós chamamos do bom grupo dos 5. E antes do bom grupo dos 5, nós não podemos dizer que havia uma Sangha budista. Somente quando o bom grupo dos 5 começou, eles que foram os primeiros a serem ensinados pelo Buda, os primeiros que receberam Dharma do Buda, e os primeiros a ganharem realização. Então, devido a eles, a Nobre Sangha teve início. Então, a Sangha inicial foi o bom grupo dos 5, esses 5 bhikshus. E esses 5 bhikshus, a maneira como eles usavam as suas vestes nessa época, eles continuaram a usar as suas vestes normais, exatamente as suas roupas como eles usavam antes. Então, quando os chefes de família que tinham fé neles, eles falavam, a maneira quando vocês usam vestes, suas vestes são muito estranhas, é a mesma maneira que os comerciantes e os ricos usam. Era basicamente um pano que as pessoas usavam. Você apenas tinha um pano e enrolava a seu redor, de uma certa forma. Então, nessa época, é isso que nós falamos de vestes para essa determinada época. E isso era uma maneira de... dependia tudo da maneira como você enrolava suas vestes. E é claro que no Tibete, posteriormente, as vestes... era como um pano. Mas, originalmente, elas não eram feitas de acordo com o Vinaya. Então, posteriormente, no Tibete, alguns dos mantos, eles não costuram completamente, eles deixam algumas partes sem costura. Mas nos dias antigos na Índia, os mantos inferiores, eles eram apenas um pano que você enrolava em volta do corpo. E não era nem mesmo costurado. Mas, em todo caso, os seguidores, chefes de família, eles realmente falavam que eles usavam... Então, que os bhikshus estavam usando as vestes como comerciantes e ricos. Então, eles disseram isso ao Buda, e o Buda disse ao bom grupo de 5. Então, a partir de hoje, vocês precisam usar as vestes de uma determinada forma em volta de vocês. Então, é uma parte que é enrolada de forma igual e não tão longa. E algumas partes ficam um pouco mais altas. Não aqui. Então, a regra de não usar as roupas de uma forma que ficasse parecida com os comerciantes, mas apenas em torno do corpo. Então, essa foi a primeira regra feita pelo Buda, provavelmente. E se nós pegarmos o Vinaya tibetano como uma base, não houve, na verdade, muita pesquisa a respeito disso. Mas, falando no geral, provavelmente é assim que aconteceu. Então, no 13º ano após o despertar do Buda, havia um bhikshu, Bhadra, que se engajou em relações sexuais. Então, a regra para essa primeira queda foi feita. E se nós olharmos para todas as regras importantes que foram feitas não no período inicial da Sangha, mas apenas alguns anos depois, essa provavelmente foi a primeira. E, na verdade, antes mesmo de fazer a regra das 4 quedas, as pessoas não precisavam se precaver dessas quedas, não era isso. Havia tradição, então, dos monásticos mendicantes, dos grupos de mendicantes. Então, naturalmente, todos não cometiam as faltas. Então, se ninguém havia cometido nenhuma dessas faltas, não haveria nem razão para elas serem feitas. E mais tarde, então, havia os bhikshus, que eram chamados como a gangue dos 6. Eles eram 6 bhikshus que realmente se comportavam muito mal. E entre as bhikshunis também havia uma gangue das 13, que são bhikshunis que realmente se comportavam muito mal.
esses dois grupos eram monásticos que tinham um comportamento péssimo. E por que esses monásticos surgiram? Foi necessário fazer uma série de regras diferentes. Então, se nós olharmos para isso, a partir de uma perspectiva, e todas essas coisas que o Bhikshus e Bhikshunis falaram, isso é algo que os monásticos de hoje poderiam ressentir, porque eles têm então tantas regras, porque esses Bhikshus e Bhikshunis no passado se comportaram tão mal, e eles podem pensar, se eles não tivessem se comportado assim, então nós não precisaríamos de tantas regras. Então, de uma perspectiva, é compreensível que as pessoas tenham ressentimento a respeito deles. São pessoas que nós podemos pensar que são pessoas dos quais nós podemos reclamar. Mas se nós olharmos a partir de uma outra perspectiva, o fato é que nós tivemos uma grande diferença entre os chefes de família e os monásticos nessa questão de mau comportamento. Agora, quando nós falamos, focamos na distinção a respeito dos chefes de família monásticos, é algo difícil, não é, na verdade, fácil de distinguir como nós gostaríamos. Então, o que o oitavo Kamarpa Mikyo Dorje diz é que a diferença entre chefes de família e monásticos é difícil de estabelecer e de distinguir. Você pode pensar, se você conhece o Dharma ou não? Será que essa é a distinção a ser feita? Não, não é esse o caso. Porque dentre os chefes de família, dentre os praticantes leigos, há muitos que conhecem os sutras e os tantras. Então, não é possível dizer que apenas os monásticos conhecem as escrituras e os leigos não. Essa não é uma forma de distingui-los. Também não é possível dizer que são apenas as vestes, os mantos, que fazem que distinguem os chefes de famílias e monásticos. Porque neste período de degeneração dos ensinamentos, há muitos que quebram a disciplina e ainda assim usam os mantos monásticos. Quando nós olhamos para eles, nós pensamos, eles são monásticos porque usam os mantos monásticos, mas na verdade eles nem são monásticos, eles são chefes de família. E da mesma forma, recitar orações e praticar meditação não distingue também os leigos dos monásticos, porque há muitos praticantes leigos que também recitam orações e praticam meditação. Então, você pode pensar, não há uma maneira de distinguir os chefes de família monásticos? Sim, há uma maneira. Quando nós falamos para o monástico, é alguém que está desviando a mente dos prazeres sensoriais e tem poucos desejos e está satisfeito. Então, se as pessoas elas têm um pouco de revulsa pelos sentidos, são pessoas que não têm tanto entusiasmo pelos prazeres sensoriais e eles têm poucos desejos. Então, são pessoas que realmente estão satisfeitas com um pouco de comida e um pouco de roupa. Mesmo se eles obtêm apenas roupas ruins, comidas ruins, eles ainda estão bem. E também são pessoas que também são sempre cuidadosas ao sustentar o corpo falimente com atenção e consciência. Eles são sempre cuidadosos, e ser cuidadosos eles são cuidadosos com os erros e não virtudes. Eles são facilmente comprometidos com isso. Então, é como se eles tivessem uma ferida. E se você tem uma ferida, e se você faz todo tipo de coisa com essa ferida, como se você toca essa ferida, uma ferida que está ruim, sua ferida bate em algo, isso realmente dói, certo? Então, por essa razão, os monásticos há uma preocupação na mente deles ao ser cuidadoso para não cometer erros e não virtudes. E também ser um monástico significa desistir de invejar os outros ou procurar as falhas dos outros. Então, não invejar os outros e não procurar falhas nos outros, isso também significa ser um monástico.
e também domar as aflições e particularmente o orgulho na mente, o quanto você puder. E também significa que a sua conduta de corpo, fala e mente, ela é tão refinada, tão correta, que todos aqueles, incluídos os deuses e os humanos, quando eles te veem, eles realmente pensam, você é um venerável, você é um verdadeiro mestre. E se eu não prestar homenagem a você, a quem eu prestaria? Se eu não tomar refúgio em você, a quem eu tomaria? Por favor, conceda as bênçãos para que eu seja como você. Então, basicamente, ele se torna alguém que inspira a todos. Alguém que as pessoas podem depositar as suas esperanças. Então, isso é que é chamado um monástico, um venerável. Este é um praticante do Dharma. Então, nós damos o nome de praticante de Dharma para diversos tipos de pessoas, mas é possível que os monásticos seriam como pessoas leigas ou ainda pior. E por essa razão, a diferença entre monásticos e chefes de família não é feito em termos de visão, mas em termos de conduta. Então, se alguém tem uma conduta refinada, correta, de acordo com o Vinaya, então nós podemos dizer que a conduta dele é superior. Agora, se não houvesse nenhuma pessoa que tivesse esses maus comportamentos, nós nem teríamos regras do Vinaya. Então, por essa razão, os bhikshus e bhikshunis que se comportaram mal na época do Buda, e realmente eles fizeram algo bom para nós nos dias de hoje. E da mesma forma, em alguns sutras Mahayana, é dito que há um bhikshu chamado Udai, do grupo dos 6, e da mesma pessoas como Devadatta, onde alguns sutras Mahayana dizem que eles são emanações do Buda, e eu acho que é um ponto muito importante nisso. Se nós pensarmos uma perspectiva histórica, é errado dizer que algumas pessoas são emanações do Buda. Isso parece estranho de uma perspectiva histórica. Mas, a partir da visão da nossa filosofia e prática, então é compreensível dizer que, na verdade, é muito benéfico dizer que eles são emanações do Buda. Algo para entender de uma forma muito importante aqui ao dizer que eles são emanações do Buda. Então, agora eu gostaria de falar a respeito do Pratimoksha. Então, o Pratimoksha em Pali é a palavra Pratimokkha. E o sutra é chamado de Pratimoksha Sutra. E no Pali, Patimokkha. E o Sutra da Liberação Individual. E esse é o sutra que contém 250 ou mais preceitos do Vinaya. Esse é o texto que é considerado o Patimokkha Sutta. Então, ele inclui essas 250 ou 253 regras. Todo o Vinaya ele é contido nesse sutra. Mas ele não ensina os rituais de ação que eram realizados pela Sangha. Ele contém apenas as regras do Vinaya. Agora, quando nós falamos a respeito disso, Pratimoksha é uma palavra sânscrita. E quando nós traduzimos, qual que é o sentido dela? Há um comentário no Vinaya feito pelo Vimalamitra, que há 3 explicações diferentes para a palavra Pratimoksha. Então, é dito que a palavra prati significa individual, como o nosso eu individual. E moksha significa liberação, alcançar a liberação. Então, quando nós falamos de liberação individual, combinando os dois, prati e moksha, é esse o sentido que teria, uma liberação individual, liberação pessoal, significando que o indivíduo que mantém a disciplina
libera a si mesmo dos reinos inferiores do samsara. Por você estar mantendo a disciplina, você pode proteger a si mesmo dos reinos inferiores do samsara. Não é que você mantém isso para proteger qualquer outro ser, apenas para si mesmo. Então, se você é capaz de manter a disciplina, você pode liberar a si mesmo dos reinos inferiores do samsara. E agora uma outra explicação é que a palavra prati significa primeiro ou inicial. E moksha, novamente, significa liberação, da mesma forma que antes. Então, colocando as duas juntas, seria como a primeira liberação, ou liberação inicial. Isso significa que no primeiro momento de receber os votos, naquele primeiro instante ao receber os votos, a pessoa seria liberada da falta de votos errados anteriores. Por exemplo, se você é um açougueiro, você nesse momento, e você decidiu que você ia matar animais antes, certo? E quando você se engaja nesse trabalho, você tem que matar animais. Então, isso é como um compromisso errado, um voto errado. Então, se você está matando o animal ou não, isso já é um erro. Esse comprometimento em matar os animais é errado. Então, quando você toma os votos pratimoksha, então, naturalmente, você já está liberado da não virtude desses votos errados anteriores. Essa seria a segunda forma de explicar. E uma terceira explicação é que prati também significa meios, e moksha também liberação. Então, poderia significar um método de liberação, sendo assim como os votos como um método de liberação. E quando nós falamos a respeito dos preceitos do Sutra Pratimoksha, de acordo com as escrituras Vinayamula Sarvastivada, nós falamos em 5 categorias, ou também é dividido em 8 sessões. E hoje eu gostaria de descrever como no Vinaya Pali, onde realmente são divididos em 8 categorias. Então, se nós precisarmos dividir em 8 categorias, as 8 categorias serão: a primeira delas são as quedas, a segunda, os remanescentes da Sangha, o terceiro, os dharmas indefinidos, o quarto, as quedas que precisa ser abandonado, a quinto são quedas, o sexto são os dharmas confessáveis, o sétimo são os numerosos dharmas de treinamento, e o oitavo, dharmas para resolução de disputas. Então, estas são as 8 diferentes categorias. Então, quando nós falamos a respeito dessas 8 diferentes categorias, é provavelmente melhor dizer isso primeiro. Então, hoje estou falando a respeito das regras do Vinaya e descrevendo-as em termos de 8 diferentes categorias, 8 diferentes sessões, de acordo com o Vinaya Pali, o texto original, e não em termos dos preceitos de acordo com... E não há tempo, na verdade, para falar a respeito de cada um deles. E quantos preceitos há dentro de cada categoria? Então, eu acredito que falar dessa forma, apenas das 8 sessões, já será beneficial. Então, esses não são os preceitos da nossa tradição Mula Sarvastivada. E também há uma comparação entre todos os diferentes preceitos
dos diferentes Vinayas, das diferentes escolas, nos quais nós podemos olhar, está disponível para nós hoje em dia. E eu pensei que se nós falarmos sobre isso, será muito beneficial, e compararmos os estudos desses Vinayas. Então, isso é baseado em termos dos 18 diferentes textos. Então, eu pensei em dar uma introdução nesses 18 diferentes textos. Então, dentre esses, o primeiro é o Pali Patimokkha. O Pali Patimokkha, ele é geralmente aceito na escola Staviravada. E provavelmente ele vem da escola Tamrashite. Então, é o que nós chamamos de escola Theravada, ou Patimokkha Pali. Então, esse é realmente o que é transmitido pela escola Theravada. E o segundo é o Mahasangika Pratimokkha Sutra. Originalmente, ele só estava disponível na tradição chinesa, mas posteriormente os textos, as versões em sânscrito foram encontradas. Então, este é o texto da escola Mahasangika, que é uma das 18 escolas. E agora o terceiro é o Pratimoksha Sutra das 5 Escrituras. E ele contém o Vinaya completo, Vinaya Vibhanga. E quando nós falamos qual escola vem, é da escola Mahashasaka. E há uma tradução chinesa completa. E o próximo é o Pratimoksha Sutra das 5 Escrituras. Isso também está traduzido na tradição chinesa. E ela vem da tradição, esse texto vem da tradição Dharma Guptaka. Então, esse é basicamente o Pratimoksha Sutra. Ele é o Pratimoksha Sutra que inclui o Vinaya completo e está traduzido apenas para o chinês. E o próximo inclui apenas, o quinto, inclui apenas o Pratimoksha Sutra, não o Vinaya completo, e vem da escola Kashyapya. E isso pega o texto Vinaya de cada escola como base. E a seguir ao Vinaya Sarvastivada. E a Sarvastivada é uma dessas 18 escolas originais, e o Vinaya dessa escola é o mesmo da Sarvastivada, mas é um manuscrito diferente. E um deles é o antigo manuscrito do Pratimoksha Sutra, extraído das cavernas de Dunhuang. E esse é considerado como a tradução inicial do Pratimoksha Sutra para o chinês. E o próximo é chamado de Sutra das 10 recitações do Vinaya. Ele descreve, se você dizer literalmente, são 10 versos. Isso está relacionado principalmente ao Vinaya Vibhanga, ao Vinaya longo. E o próximo, o Bhikshu Pratimoksha Sutra dos 10 versos ou 10 recitações. E também um manuscrito sânscrito para o Pratimoksha Sutra. E ele foi encontrado pelo francês Paul Pelliot em Xinjiang. E foi editado por Finot e publicado em 1913. Então, aqui mais 5 textos diferentes. E todos esses são escrituras da escola Sarvastivada. Eles são manuscritos diferentes, mas em termos de valor, eles são semelhantes. Cada um dos listados, os anteriores,
cada um tinha o mesmo valor, mas aqui esses outros 5 textos, eles são diferentes manuscritos da mesma escola do Vinaya. São manuscritos em sânscrito chinês para o mesmo texto. Então, são todas traduções da mesma escola do Vinaya. E então, há o Vinaya da escola Mula Sarvastivada. Então, o Mula Sarvastivada também foi uma das 18, ou alguns dizem 21 escolas. Mas na nossa tradição tibetana, nós mantemos o Vinaya Mula Sarvastivada. E há muitos manuscritos diferentes para esse texto. E os manuscritos usados como base para comparação são os a seguir. O primeiro é um manuscrito antigo em sânscrito, descoberto pelo estudioso A.C. Banjeri, que foi descoberto na Caxemira, na Índia. É uma área que agora, nos dias de hoje, ela é controlada pelo Paquistão. E essa, na verdade, é uma razão pelo Gilgit tomar como uma região do Paquistão. E, na verdade, essa região costumava ser uma região do Tibete. Apenas posteriormente, por alguma razão, foi perdido para a Caxemira e se tornou Paquistão. Mas, em todo caso, nesse local do Paquistão havia uma antiga estupa, e nessa estupa tinha um manuscrito muito bem preservado e que estava muito bem escrito e é completo. E o segundo manuscrito é a tradução tibetana do Mula Sarvastivada Pratimoksha Sutra. Este é o texto que está no nosso cânone tibetano. E ele também está completo, ele contém o Vinaya completo, Vinaya Vibhanga. E também há uma tradução chinesa do Mula Sarvastivada Pratimoksha Sutra. E também há a grande exposição Mahavipasha. E a Mahavipasha, a grande exposição, não é um texto de Vinaya em si mesmo. Ele foi compilado na época dos imperadores tibetanos e é como um dicionário. Ele lista, na verdade, todos os diferentes termos e também dá o número de preceitos em cada categoria. Então, esse é o Mahavipasha. Então, agora, diversos textos que não são, na verdade, um texto Vinaya, mas eles são como sutras que estão relacionados ao Vinaya. Então, agora eu vou apresentar esses textos. Eles não são Vinaya em si mesmo, mas estão conectados ao tópico do Vinaya. Então, o primeiro é o Pali Questões de Asserção do Vinaya. Isso só existe em chinês, embora não seja o Pratimoksha Sutra. Ele apresenta uma lista dos preceitos e o número dos preceitos contidos no Pratimoksha Sutra. E a maneira como ele é apresentado é ligeiramente diferente de outros Vinayas. Então, provavelmente, ele vem de alguma outra escola. E o próximo é o 22 pontos claros sobre o Vinaya. Esse foi traduzido para o chinês pelo mestre Paramartha. Em termos de escola, ele é um Vinaya da escola Samatya. É um comentário sobre o Vinaya da escola Samatya. E o próximo é o Sutra das 5 Qualidades de Bhikshus, que foi traduzido pelo chinês por um mestre chamado Dharmadeva. E o próximo é o Mahaparinirvana Sutra, que é um sutra mahayana. Então, todos os preceitos do Pratimoksha Sutra estão listados no Mahaparinirvana Sutra. Então, por isso ele também é incluído pelos pesquisadores. Então, uma coisa que eu devo explicar aqui é que esses 18 textos que eu acabei de descrever a vocês, que eu acabei de apresentar, esses 18 diferentes textos ou manuscritos
O que eles contêm são as escolas Theravada do Sri Lanka, a Mahasangika, a Maheshasaka, a Dharmakuptaka, a Kashyapapia, a Sarvastivada, a Mula Sarvastivada e a Samatya. Então, eles contêm o Vinaya das 8 escolas. E dentre esses, o Vinaya Mula Sarvastivada, ele é realmente muito semelhante ao Sarvastivada. Então, nesse contexto, não é necessário contar eles como 2 diferentes escolas. Então, seria então 7 escolas ao invés de 8. E se nós adicionarmos isso, pergunta sobre o Vinaya de Upali, ele também faz uma apresentação diferente das outras escolas. Então, ela poderia ser contado como uma escola diferente. Então, aí nós poderíamos dizer que são manuscritos de 8 escolas diferentes. E há um debate, na verdade, a respeito de qual escola vem. Algumas pessoas dizem que vem da Mula Sarvastivada, mas algumas outros pesquisadores fazem reputações a respeito disso. Porque quando é comparado Mula Sarvastivada com as outras tradições, então ela é um pouco diferente. E também há o Vinaya da escola Mahasangika e outros textos Mahasangika que são extremamente raros. Então, esse manuscrito do Vinaya ele é extremamente significativo também. E conhecer isso é muito importante. Então, eu acabei de explicar a vocês os 18 textos ou fontes, certo? Então, acho que nesse ponto é um bom momento para termos o nosso intervalo de 30 minutos. Então, faremos o intervalo agora, por 30 minutos. 다시 한번 다 등기지 류액이 류화단 제약이 있으려면 적어도 딱 하는 류화단 제약이 이제 좁게예요. 그치? 안될래야 Agora eu estava falando a respeito dos 18 textos Vinaya, ou 18 manuscritos que estão relacionados ao Vinaya, e a diferença dentre essas 8 escolas em termos de preceito. Qual a diferença entre números de preceitos ou em termos dos preceitos em si? Nós iremos olhar nesses tópicos. Então, ao pesquisar esses tópicos, o resultado dessa pesquisa foi publicado em diferentes trabalhos, e o que eu gostaria de introduzir agora. Então, o primeiro desses trabalhos, primeiro de tudo, foi publicado em 1926 pelo estudioso japonês Makoto Nagai. Ele publicou um estudo comparativo dos diferentes textos de Vinaya num periódico chamado Estudos Religiosos. E também, em 1926, o Waldschmidt publicou um estudo comparativo do Bhikshuni Pratimoksha Sutra. E em 1927, o estudioso Tetsuro Watsuji, um estudioso japonês, ele fez uma publicação em um periódico chamado Filosofia Budista Inicial. Em 1928, um acadêmico chamado Nishimoto Ryu-san, ele publicou uma tabela comparando os diferentes Vinayas. Então, esse é o acadêmico japonês Nishimoto. Há um erro na grafia. Não é Yeshimoto, é Nishimoto.
Então, eu irei mostrar novamente. Porque no slide havia um erro de grafia. Então, o quarto é esse acadêmico japonês chamado Nishimoto Ryusan. E a quinta comparação também foi feita por um acadêmico japonês chamado Akanuma Chizen. Ele fez uma comparação textual dos Pratimoksha Sutras. E então, em 1940, o mesmo estudioso, Akanuma Chizen, ele também publicou uma tabela de correspondência comparando em detalhe os preceitos dos vários Pratimokshas. Em 1955, um professor da Universidade do Sri Lanka, chamado Pacho, ele publicou os resultados da sua pesquisa comparativa do Vinaya. E eu lhes mostrarei uma tabela agora. E essa tabela, ela é baseada na pesquisa dos 7 acadêmicos anteriores. E, em adição a isso, também inclui a pesquisa de Hirakawa no Vinaya Pitaka. Então, na tabela do Hirakawa, na verdade, nós temos 6 tabelas diferentes, mas foram compiladas em uma única tabela. E o Hirakawa Akira, ele fez essa compilação para mostrar essas diferenças, então eu fiz uma tabela baseada nessa tabela do Hirakawa. E, no geral, quando nós falamos, se nós pegarmos, de acordo com as palavras do Hirakawa Akira, o número total que ele dá são 253 preceitos do Vinaya. E se nós olharmos os números totais, parece que os Vinayas das diferentes escolas, todos eles têm números diferentes. E não apenas isso. Algumas vezes, mesmo na mesma tradição, é encontrado números diferentes. Por exemplo, na tradição Sarvastivada, existem 2 tradições dentro dela. E dentro da Mula Sarvastivada, existem 3 tradições dentro dela. Então, portanto, não é uma coisa realmente certa, definitiva. E então, por essa razão, eu acredito que essa é a razão pela qual muitas pesquisas modernas, elas afirmam que as gerações posteriores devem ter acrescentado preceitos ao Vinaya. Então, há esse tipo de discussão, esse tipo de debate. E então, a razão para eles terem essa suspeita, ela faz sentido e provavelmente é verdade. Porque se fosse sempre o mesmo, não haveria razão para haver tantas diferenças entre as versões. Então, por essa razão, eu dito que gerações posteriores, eles acrescentaram preceitos ao Vinaya, após a vida do Buda. Mas se nós olharmos nas diferenças, as diferenças primárias, as diferenças principais, elas são principalmente no número de treinamentos, número de preceitos. E essa também é chamada de lista de defensas menores. E nessa categoria, 114, por exemplo. E elas são apresentadas de forma muito diferente. E se nós pensarmos nisso, é toda uma estrutura diferente? Não. A estrutura básica, ela realmente é a mesma.
Mas mesmo com a estrutura sendo a mesma, o número total de preceitos aqui é diferente. Mas a estrutura geral não tem diferença. A diferença nos números não é devido à diferença da estrutura. A estrutura realmente é parecida. Os preceitos principais, eles são o mesmo. Mas há algumas pequenas diferenças no número, e principalmente quando nós falamos de ofensas menores. Então, esse estudioso japonês, ele diz que o número de preceitos, se nós falamos dos totais, em termos de preceitos, eles são os mesmos no geral. Então, eles devem ter vindo de uma fonte em comum. Mas se eles não viessem de uma fonte em comum, na verdade, a maioria dos preceitos seriam diferentes. Porém, a maioria dos preceitos, eles são iguais, eles são o mesmo. Então, as diferenças, elas surgem apenas na categoria de ofensas menores. Então, a seguir, eu irei explicar as 8 diferentes seções as quais eu mencionei anteriormente. Nós vamos passar por cada uma dessas categorias. Então, primeiro são as derrotas, ou os dharmas, que são derrotas. Em Pali, é chamado de... há uma diferença muito pequena entre esse termo no Pali e no sânscrito, Paradikadama ou Paradikadharma. E no Vinaya diz que não há diferença nas 4 quedas para os bhikshus. Mas eu não preciso descrever cada uma das 4 quedas. E a seguir são os remanescentes da Sangha. Em todos os Vinayas há 13 para os bhikshus, não há diferença. E o terceiro são os dharmas indefinidos. Na tradição Mulasarvastivada tibetana, eles não são considerados como quedas, mas eles são como situações de queda. Então, eles são considerados como uma categoria separada. Mas nos Sutras Vinaya, há dois desses dharmas infinidos para o bhikshus, e eles não são mencionados no sutra perguntado por Pali, ou no Sutra dos 5 Dharmas de um Bhikshu. E o próximo é as quedas que precisam ser abandonadas. E em todos os Vinayas, há 30 quedas que precisam ser abandonadas para os Bhikshus. Então, falando em termos de números, não há diferença. E o próximo são realmente as quedas. E aqui há totais que são diferentes nessa categoria. Algumas tradições que têm 92, algumas contêm 91, e algumas ainda são 90 quedas. Então, são 3 tradições diferentes. E a primeira delas, onde é dito que há 92 quedas, é o Pali, no cânone Pali, o Sutra das Perguntas ao Pali e o Sutra dos 5 Dharmas dos Bhikshus. Então, esses textos, eles dizem que há 92. E aquele que diz que há 91 é o Dharma Gupta, Mula Sarvastivada e o Sutra da Disciplina da Liberação. Todos eles afirmam que há 91 quedas. E no Mula Sarvastivada tibetano, há 90 quedas. Na prática, nós dizemos que há 90 quedas. No entanto, está escrito na tabela que há 91. Se isso é um erro ou não é, isso, na verdade, eu preciso investigar. É algo que precisa ser pesquisado. E, alternativamente, algumas vezes, quando há alguma diferença entre ambos, algumas vezes é que as quedas de destruição de sementes e plantas em crescimento, muitas vezes, em geral, elas são combinadas entre uma, ou às vezes elas são divididas entre 2.
E na tradição Mula Sarvastivada, elas são combinadas em uma, e em outras escolas, elas são colocadas como duas categorias diferentes. Então, uma categoria, destruir sementes é uma categoria e plantas em crescimento é uma outra categoria. E a subseção são os dharmas confessáveis. Então, esses dharmas confessáveis, eles estão presentes em todos os vinayas, e são 4. E os 7 são os numerosos dharmas de treinamento. Essa já é a categoria do que nós chamamos de ofensas menores. E eles são diferentes em todos os vinayas. O número total é diferente em cada um dos vinayas. Por exemplo, no vinaya Pali, são 75. No Mahasangika, na escola Mahasangika, são 67. 66. No Sutra de Perguntas ao Pali, tem 72. E Mahatisasika e Dharmagupta tem exatamente 100. E no Sutra Pratimoksha, tem 107. E então, na tradição Mula Sarvastivada e na tradição chinesa, são 96. Nos manuscritos tibetanos, nas traduções tibetanas e nos manuscritos sânscritos, são 108. Mas, quando nós olhamos na prática, no tibetano, na tradição Mula Sarvastivada, no geral, é dito que nós temos 112. Mas na tabela é afirmado apenas, registrado apenas 108. Então, nós também precisamos investigar se isso está correto, se houve algum erro. E a última categoria são os dharmas para resolução de disputas. Então, em todos os diferentes vinayas, se diz que há 7. Mas no Sutra das Perguntas ao Pali, e clarificando os 22 vinayas, e no Sutra e nos 5 dharmas de um bhikshu, no Sutra 5 dharmas de um bhikshu, elas não são explicados. Então, eu mencionei os 18 textos de Vinaya, e eu gostaria de montar agora o número de preceitos na tabela. E é possível que alguns dos preceitos sejam o mesmo, mas porque o número total é o mesmo, os números são os mesmos, mas não necessariamente os preceitos são os mesmos. Por exemplo, Pratimoksha Pali, há mais treinamentos ou mais ofensas menores, mas Mula Sarvastivada, quando nós falamos quando nós olhamos os comentários, os números de fato são mencionados. Nos comentários mencionam os diferentes números. Então, algumas coisas que são registradas nessas explicações no Vinaya Pali, que são listados como preceitos diferentes, separados em outros Vinayas. Então, aqui no Pali, há 4 defeitos, 13 remanescentes, 2 indefinidos, 30 abandonados, 92 quedas, 4 confessáveis, 75 treinos e 7 resolução de disputas. E, da mesma forma, quando nós olhamos para tudo isso, nós podemos dizer que Mahasangika, o Palishutra, a disciplina da liberação, e assim por diante. Há também o Dharma Gupta. E a Sarvastivada de Don Juan. E a Sarvastivada Pratimoksha Sutra. E o Vinaya. Isso, basicamente, o que mencionei agora são os que estão presentes na tradição chinesa.
ao Vinaya em 10 instâncias ou 10 estações que eu mencionei antes. Então, ao Mula Sarvastivada. E, novamente, nesse também ao chinês, as traduções tibetanas, é o Mahavipata, não o Mahavipata. será dosis chama che nan de duo ni sa wa sa che ta de do nyang de sin che an ge long shu gen do se se ta kan da Então, das 22 clarificações do Vinaya, o Parinirvana Sutta e os 5 Dharmas dos Bhikshus. Então, esses são comparações dos 18 textos manuscritos relacionados ao Vinaya, apresentados pelos números de preceitos em cada. E, como eu disse, o número da Mala Sarvastivada apresentado aqui e o que nós usamos na prática é um pouco diferente, isso precisa ser investigado. Mas, tirando isso, o restante é baseado na pesquisa de Hirakawa e na sua pesquisa entre os diversos textos de Vinaya. Então, eu usei a tabela do Hirakawa como base para essa tabela. Então, resumindo, há esse acadêmico, Hirakawa Akira, e de acordo com ele, no Pali, há 227. Na tradução Dharmagupta, há um total de 250 para os bhikshus e 384 para as bhikshunis. E na nossa tradução Mula Sarvastivada, nós temos 249. Foi o que eu adicionei, mas o restante está de acordo com a pesquisa dele. E outros estudiosos dizem que há diferentes números em outros Vinayas. Mas para as categorias mais importantes, como derrotas, remanescentes, indefinidos, abandonados e quedas, os Vinayas eles estão de acordo. E esses preceitos, eles foram formulados e decididos na época do Buda, é dito. E eu gostaria de adicionar aqui que o que nós normalmente dizemos no tibetano, baseado no Tratado de Sakya Pandita, todas as escolas que são diferentes em tomar os votos, manter o Pratika Moksha, mas no final, todas elas refutam uma outra. Então, a maneira que os votos eles são tomados, a maneira que os votos são mantidos, como os votos são restaurados, como que é feita a confissão, da maneira como é recitado o Pratimoksha Sutra. Isso, na verdade, é completamente diferente de uma escola para outra. Não tem nenhuma semelhança. E da mesma forma, o que é proibido em uma escola é permitido em outra. Então, é isso que o Sakya Pandita diz. Mas quando ele diz, quando eu olho para cada uma das escolas, ele diz que não tem muita diferença, e é compreensível por que o Sakya Pandita disse isso. E a razão é dita aqui na época dos imperadores tibetanos, era proibida a tradução de qualquer outro Vinaya que não fosse Mula Sarvastivada.
Então, havia essa proibição de traduzir qualquer outro texto que não fosse uma Sarvastivada. E se era proibido ou não, de qualquer forma, há apenas esse Vinaya que foi traduzido para o tibetano. Apenas o Vinaya do Mula Sarvastivada, de nenhuma outra tradição. Então, era muito difícil para os estudiosos tibetanos obterem manuscritos de outras escolas. Era realmente muito difícil para eles compreenderem e entenderem as diferenças nessas outras escolas. Então, eu acredito que o Sakya Pandita, ele provavelmente estava seguindo o que outras escolas, o que outros acadêmicos, o que outros eruditos falavam. Mas nos dias de hoje, nós somos capazes de estudar o Buda Dharma em muitas línguas diferentes. Por isso, então, nós temos muitas oportunidades para estudar o budismo. Então, nós não precisamos confiar apenas naquilo que nós ouvimos no passado. Nós podemos, de fato, olhar, de fato, pesquisar as diferentes escolas. E eu acredito que é muito importante que nós façamos uma pesquisa dessa forma. E a razão para isso é que no passado era dito que a Mula Sarvastivada era a escola autoritativa. Ela era a única autoridade. Mas, na verdade, quando nós falamos das 18 escolas ou 20 escolas e dizer que apenas uma é correta e todas as outras estão erradas, isso é algo muito difícil. Por exemplo, quando nós falamos do Sutra do Rei Krikin, de que todas as 18 escolas são verdadeiros ensinamentos do Buda, esse é um ponto crucial. Porque eu acredito que no passado as 18 escolas elas tinham disputas, dizendo você não é o Dharma verdadeiro, eu sou o Dharma verdadeiro. Provavelmente houveram muitos debates a respeito disso. Então, por essa razão, Atisha, por exemplo, ele disse ele praticava as 4 escolas. Mas quando nós falamos dessas 4 diferentes perspectivas, o que isso significa é que você não tem nenhum enviesamento de nenhuma escola. E nessa época havia muitas escolas remanescentes na Índia. E ele olhava para todos os textos de todas as escolas. E ele era realmente capaz de olhar a todas as escolas. E ele dizia que era necessário olhar para os textos de todas as escolas. Então, por essa razão, quando nós falamos da tradição Kadampa, isso significa não ter nenhum enviesamento a respeito de nenhuma dessas 18 escolas e saber que cada uma delas são verdadeiros ensinamentos do Buda e que todas elas são verdade. Então, no geral, quando nós tentamos compreender as diferenças das 18 escolas, isso é um benefício que nós possamos compreender qual é a prática de cada escola e então praticá-las de modo apropriado. Então, resumindo, como esse estudioso japonês disse, cada regra que Buda criou foi feita após um incidente. Primeiro havia uma situação, um incidente, então o Buda criava uma regra. E é dessa forma que o Buda foi criando as regras do Vinaya. E então, por essa razão, nós podemos olhar as histórias de fundo do Vinaya. Quando nós olhamos para isso em detalhe, o que nós podemos compreender ao ler isso é que quando Buda estava vivendo nessas residências, nesses parques, o que mudou e como isso foi se desenvolvendo. Nós podemos compreender isso a partir dessa leitura. E também como foram se desenvolvendo os rituais de ação e como que a Sangha fazia as regras internas. Nós também podemos compreender isso.
Assim, basicamente, o benefício que vem das formações, do estabelecimento das regras do Pratimoksha, eles ajudaram a determinar, no geral, a vida da Sangha e como ela se organizaria. As regras elas não foram todas feitas num único dia. Elas foram adicionadas gradualmente e se acumularam. No começo havia apenas uma ou duas e gradualmente foram adicionados mais preceitos. Então, os Sutras Pratimoksha, eles são como uma coleção que foi feita conforme o tempo foi passando. Não é algo que surgiu de uma vez. E da mesma forma, após o parinirvana do Buda, o Buda ele não apontou ninguém como sendo o líder da Sangha, como uma autoridade após o falecimento dele. E por isso não havia um líder na Sangha. Então, a situação que aconteceu é que se havia, no mesmo lugar que havia duas sanghas, elas podiam nem mesmo se relacionar, nem olhar uma outra. Então, havia momentos que aconteceram disputas entre as sanghas. E havia o perigo de haver um cisma entre as duas sanghas. Então, o que era necessário trazer harmonia para as sanghas era a realização desses rituais de ação. E a maneira como isso beneficiava as sanghas é que, ao fazer os rituais de ação, isso significa que todos os membros da sangha, eles precisam se reunir. Esse ritual de ação é que todos os membros da sangha eles tinham que se reunir e recitar algo. Mas, na verdade, rituais de ação não eram dessa forma. Eles eram como um encontro, uma reunião da sangha, onde eles conversavam e tinham discussões e conversas. Então, ao falar de um ritual de ação, todos os membros da sangha eles se reuniam. E não é que sempre precisavam todos se reunir, mas se fosse necessário, então todos se reuniam e eles tomavam uma decisão em conjunto, decisão consensual. E se até mesmo se apenas um único bhikshu discordasse, então uma regra não podia ser criada. Então, é possível que havendo essa decisão consensual entre toda a sangha, é possível que dessa forma era criada uma harmonia na sangha. E a seguir eu gostaria de falar a respeito de quem tem autoridade ou é o líder da sangha durante o período do budismo original, do budismo inicial. Quem que era o líder? Quem tinha autoridade? Então, o estudioso indiano S.R. Goyal, ele diz que durante a época do Buda, o Buda ele era reconhecido como o líder ou o membro principal da sangha. E qual que é a evidência para isso? A evidência para isso é que para tomar o refúgio, para fazer parte da sangha do Buda, o primeiro requisito era tomar refúgio nas três joias, refúgio no Buda, Dharma e Sangha. Sem tomar refúgio, você não poderia nem mesmo adentrar na sangha. E então, para tomar o refúgio nas três joias, é preciso tomar refúgio no Buda. Então, naturalmente, isso faz com que o Buda seja a autoridade, o líder da sangha. No entanto, naquela época, na Índia, havia muitos grupos religiosos diferentes. E se nós olharmos os líderes dos outros grupos, a diferença entre os outros líderes e o Buda é que os outros líderes, eles eram os líderes supremos dos seus próprios grupos, mas eles também fizeram as regras de como as suas próprias comunidades elas podiam levar as suas vidas.
esses eram os líderes e também os próprios professores desses outros grupos. E eles também tomavam a decisão a respeito de quem seria o detentor da linhagem. Então, o líder era aquele que tomava essa decisão. E por essa razão, na Índia, nessa época, essa tradição com todos os diferentes grupos religiosos. Então, as pessoas que não eram membros da Sangha, elas também perguntavam quem será o sucessor do Buda. E naquela época, todas as outras religiões, elas tinham esse costume de apontar um sucessor. Então, somente a Sangha do Buda que não teve isso. E também nós falamos a respeito da desarmonia entre o Buda e o Devadatta. E nós até mesmo falamos Mara Devadatta. E eu lembro quando eu era novo, nós falávamos que o Devadatta devia ser um demônio. Mas afinal ele era um humano. Ele era um parente do Buda. E nós falamos demônio Devadatta, que não humano. Mas ele era tão humano quanto o Buda. Ele era o primo do Buda, filho do tio do Buda. Mas, em todo caso, havia um grande desacordo entre o Buda e o Devadatta, e a razão principal era que o Devadatta ele tinha a expectativa de que ele seria apontado como sucessor do Buda. E ele pedia, me faça o sucessor. Ele tinha essa esperança. Mas, e não apenas ele tinha essa expectativa, ele mencionou isso, ele disse realmente ao Buda, dê os seus alunos, os seus discípulos para mim, passa os seus discípulos para mim. Ele pediu isso ao Buda. E naquela época, o Buda disse, ok, naquela época, o Buda não deu os seus discípulos ao Devadatta. E o que isso mostra é que a comunidade da Sangha estava indo para um caminho mais democrático, uma tradição mais democrática. E a razão para isso é que quando nós falamos de democracia, é que antigamente no sistema monárquico, o poder era passado pela família, mas se nós falamos de democracia, é o povo, é o coletivo que tem o poder. E por essa razão, provavelmente, essa é a principal razão pela qual o Buda não anunciou um sucessor. E quando nós chamamos o Buda de professor, isso significa meramente aqueles que dão instruções a respeito do que é a natureza real da mente e como atingir essa natureza. Não é exatamente alguém que vai exercer autoridade sobre a Sangha. E o que isso mostra é que a Sangha, primariamente, ela seguia procedimentos democráticos já. É isso que nós podemos compreender a partir disso. E da mesma forma, quando o Buda disse às Sanghas, vocês devem ser os seus próprios professores, seus próprios protetores, e tomem o Dharma como seu refúgio. E também disse para não olhar exteriormente para um sucessor.